Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, sou terapeuta holístico, sou adepto ao xamanismo, faço meus atendimentos com a mesa de Buda Kuan-Yin. Também sou mestre em Reiki e mestre em cura multidimensional. Bom, gente, eu quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando os vídeos. Eu venho compartilhando esses vídeos tanto no canal no YouTube, que é o Lud Kuan Yin, como eu venho compartilhando esses vídeos também na minha página no Instagram. Então eu quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando, ou para um lado ou para o outro, que é o mais importante é isso. Queria dizer que é muito importante você deixar seu like, o seu coraçãozinho. E acho que o mais importante também, eu gostaria que vocês deixassem comentários. O que vocês têm achado do que eu tenho falado, do que eu tenho compartilhado, que eu acho importante saber a opinião de quem está vendo, se está gostando, se concorda, se discorda, se pensa diferente, se tem outro olhar, que eu acho também interessante fazer essas trocas. E mais importante, você deixar sugestões. No Instagram mesmo, a Sueli, eu estava falando sobre um tema, que é dificuldades em meditar. E eu, na verdade, muitas vezes eu tento não utilizar muitos termos difíceis, eu tento deixar sempre os meus vídeos o mais fácil de entendimento, porque não adianta eu saber um monte de coisa e que não fique claro para quem eu tô ouvindo, para quem está me ouvindo, né? Então, eu acho que o mais importante de um comunicador é a didática dele e que a comunicação dele seja clara para as pessoas. Então, às vezes eu uso alguns termos, eu não tento usar tantos, mas eu acabo usando algum deles, né? E eu, às vezes, nos meus vídeos eu falo da questão dos ovoides. Para algumas pessoas isso é uma coisa super tranquila, já sabe, mas para outras pessoas, às vezes, né, ou nunca ouviu, ou já ouviu, mas não tem muita certeza. Mas eu acho que o mais importante é, sempre quando nós tivermos dúvida, eu também sou professor também, tem dúvida, pergunta, não deixa a dúvida passar, né? Porque às vezes alguém escuta a gente acaba às vezes escutando alguém falando alguma coisa, aí às vezes usa um termo ou outro, a gente acaba não perguntando e acaba deixando passar batido e a situação acaba não tendo uma resolução, né? Mas é um dos vídeos que eu fiz sobre dificuldades em meditar, em algum momento deve ter utilizado a palavra void, que é uma questão que pode dificultar muito, uma coisa muito recorrente nas pessoas. E aí a Sueli perguntou o que são ovoides, né? Então hoje eu vou tirar aqui para responder essa dúvida da Sueli. Quem tiver dúvidas também, deixa nos comentários, seja no YouTube, seja no Instagram. Deixe suas dúvidas, eu tô aqui realmente para responder e para tirar essas dúvidas. Eu fico super feliz quando vem uma dúvida, seja ela qual for. Bom, o que são ovoides? Eu vou pegar algumas referências do que eu tenho dentro do Espiritismo, de algumas coisas que eu já li, algumas questões que eu já tenho. São questões muito recorrentes dentro dos meus atendimentos. Eu acredito que vamos dizer, acho que 100% das pessoas têm ovoides, provavelmente. Nossa, é muita coisa. Não, acredito que é mais comum, os ovoides são mais comuns do que nós podemos até ter ideia. O que acontece? Os ovoides nada mais eles são do que fazem parte dos processos obsessivos. E sim, eu acredito que, quem não tem processos obsessivos? É que nossos processos obsessivos, eles podem ser dos mais simples aos mais complexos. Então, eu vou dizer mais ou menos o que é um ovoide. O que dá, vamos dizer assim, o que modela o nosso corpo, quer dizer, o corpo do espírito, na verdade, né? O que modela o nosso espírito, na verdade, nada mais é do que o perispírito, né? Como se o nosso espírito ele tem camadas, e uma dessas camadas ele dá esse formato humanoide para nós, né? Porque nós temos esse formato de corpo porque nós estamos num planeta que é o formato que ele pede para ser. Vamos imaginar que se a gente morasse em um outro planeta, teria uma outra forma. Porque o espírito mesmo, ele não tem uma forma, ele seria uma estrela. A gente fosse pensar no que forma tem um espírito, é uma estrela, é uma bola de luz. Esse é o formato do espírito, né? A partir do momento que a gente reencarna ou encarna em um planeta, em algum lugar, esse espírito ele vai se modelar. Por isso que tem algumas pessoas que falam que quando você começa a se elevar e o seu espírito começa a se iluminar, a tendência é como se você se tornasse uma estrela mesmo. Você vai perder essa forma humanoide e ganhar outras formas. Isso são umas leituras que falam isso, como você vai se iluminando, como você de repente não vai encarnar mais na Terra, de repente o seu corpo vai ganhando novas formas de iluminação, então você praticamente se torna aí uma estrela.
A mesma coisa acontece no caminho contrário. Quando o seu corpo começa, quando o seu espírito, na verdade, ele começa a ficar mais denso. Porque o nosso corpo, o nosso espírito, ele já é denso. Pra vocês terem uma ideia, eu estava até uma vez lendo um livro do Robson Pinheiro, e aí tem um momento onde os espíritos estão ali conversando e chega um ser extraterrestre. E aí eles perguntam pro ET ali, pro alienígena, né? Você está morto? Você está desdobrado? Ele falou, não, esse aqui é o meu corpo. Então percebe o quanto o nosso espírito, que já é mais sutil do que o nosso corpo, ele é denso em relação a algumas raças extraterrestres. Então, para alguma raça, lá para um arcturiano, vou jogar aqui de repente, para o arcturiano a densidade do corpo dele é a densidade do nosso espírito. Então imagina como seria o espírito de um arcturiano. Então, existem densidades que são muito complexas até, né? Mas voltando aqui à questão do espírito, né? Então, o nosso espírito ele já tem uma densidade, o nosso corpo já tem uma densidade, o nosso espírito ainda é bem muito denso se a gente for comparar com outros seres, enfim. E o void nada mais é do que o corpo, quer dizer, o espírito, ele começar a perder a forma dele. E ele vai virar um ovoide, ele vai virar ali uma lesma ali, né? E aí, quais são os motivos que podem levar ao nosso espírito perder a forma dele? É a questão da negatividade. O que acontece? Uma outra coisa importante, que eu comentei até no filme até nos filmes do Nosso Lar, nos livros, que acontece, né? Alguns espíritos, que nem no primeiro Nosso Lar, que o André Luiz ele consegue mudar a roupa dele. Ele tá ali com a roupa de hospital, você pode mudar a tua roupa. Ele vai lá e muda a roupa dele. Ele consegue plasmar a roupa dele. A mesma coisa que eu falei nos vídeos quando eu fiz a análise do Nosso Lar, os espíritos eles podem mudar a forma do espírito dele, que nem eu falei. De repente eu tô aqui, de repente vamos dizer que eu sou um espírito, eu tô aqui Rodrigo, o homem branco, e depois eu posso mudar a minha feição para um índio ou para um preto velho, sei lá, eu quero numa gira de umbanda, eu me transformo em preto velho e vou lá. Que nem eu já comentei, né? Tem casas espíritas que não aceita preto velho, caboclo, aí o espírito tem que mudar de imagem porque senão ele não consegue entrar. Alguns centros espíritas têm isso, alguns dos centros não têm essa questão. O centro espírita gosta muito do Caminheiros de Mogi das Cruzes, onde eu frequentei muito, onde a gente fala assim, gente, tem gente aqui que tem caboclo, que tem preto velho, que tem cigano, vou mandar essas pessoas embora para o centro? Não, eu vou acolher essas pessoas. Então, eu queria mandar um abraço ao pessoal do Caminheiros, que foi um centro espírita em Mogi das Cruzes que eu frequentei durante muitos anos. E acho que são pessoas extremamente bem abertas, assim, eu gostei muito da época que eu frequentei lá. Então, nada mais é de que o espírito ele perde a forma dele. Por quê? Porque ele está se densificando, ele está mudando a forma física dele. Por isso que alguns espíritos eles vão ter uma aparência, sei lá, de lobo. Tem as raças reptilianas, mas de repente um espírito pode mudar a forma dele, pode parecer um demonião, assim, com chifre e tal. Tem muitos espíritos que se mostram com essa forma meio do demônio mesmo, com chifre, com rabo, com a pele vermelha. Ele pode mudar a aparência dele. É claro que nem tem espíritos que são reptilianos, enfim, tem raças que tem essa aparência. Que nem quando às vezes alguns espíritos eles mudam a expressão deles para parecer meio que uma caveira. Tem espíritos que mudam a forma deles para parecer isso, ou o espírito já está tão no mal, já tá tão na maldade, que naturalmente essa aparência pode mudar. Então essa aparência do espírito ele pode mudar naturalmente, infelizmente porque a pessoa está num caminho ruim, né? Está lá no negro da força. A pessoa pode mudar a aparência dela, mas a gente não pode... Mas uma coisa, outra coisa, assim. Por isso que tem espíritos que os Exus são os guardiões, eles se apresentam com essa forma. E eu acredito muito que os Exus às vezes se apresentam muitas vezes de alguma forma, porque eu falo, é como os Exus, eles são meio que... Os caras são os infiltrados, né? Então, você não vai chegar lá, tudo bonitinho, lindinho no umbral, para tentar se infiltrar, não. Você vai, de repente, trazer uma aparência onde você vai estar andando no umbral ali com a galera das trevas, as pessoas não vão nem notar a diferença, vão achar que você também é um, mas na verdade não é. Então, de repente, alguns espíritos modelam a sua aparência para poder transitar em alguns lugares sem problema nenhum. Então, uma coisa, outra coisa, né? Porque um espírito tem uma aparência ruim,
que ele é um espírito ruim. Então é isso que a gente tem que estudar e chegar a uma conclusão. Os Exus, eles não são ruins, eles têm muita... É que nem eu comentei, tem Exus que muitas vezes eles vão, pegam um obsessor e levam uma casa espírita. Só que quando chega na casa espírita, as pessoas acham que o espírito ruim é o Exu. Aí manda o obsessor embora e fica lá tratando o Exu. Aí, de repente, é a falta de entendimento. Você precisa entender se aquele espírito ele tem aquela aparência, se ele realmente é um espírito ruim ou se é uma aparência que ele traz aquele arquétipo, porque na verdade tem muita questão dos arquétipos. Dentro da Umbanda tem muito arquétipo, tem o arquétipo do preto velho, enfim, assim vai, né? Mas eu vou voltar no assunto dos ovoides de novo. Então, quais são os motivos que levam o espírito a perder essa forma? É quando você vai se densificando, quando você vai fazendo coisas ruins, então você pode ter uma aparência de lobisomem, sei lá, uma coisa meio Halloween, aquela coisa meio zumbi, aí você vai perdendo a sua forma, o seu espírito vai se densificando conforme você vai entrando no caminho da maldade. Ele vai se deteriorando, né? E aí o que acontece? Alguns espíritos eles se densificam tanto que ele pode realmente chegar a uma forma que o corpo vai perder uma forma vai ser uma bola ali, uma lesma, uma coisa esquisita. Então, o espírito realmente, ele pode, no caminho da luz, ele ganhar essa forma diferente, ou alguns seres que moram em outras dimensões, eles podem ter uma forma diferente do espírito, assim como se o corpo densificar também, ele vai ficar uma coisa meio esquisita ali. Mas aí você fala assim, mas só pelo caminho da maldade, mas eu já li muito, tem uma época que eu lia muitos livros do Robson Pinheiro. Ele é um médium, escritor, enfim, né? E uma coisa que eu li algumas sagas dele, que eles falavam muito dessa questão da galera das trevas, dos magos negros, enfim, os chefes de legião. Então o que acontecia? Os grandes seres que são grandes mentes, infelizmente, assim, né? A gente acha assim que a galera das trevas são muita gente, muito de bárbaro, tipo os caras rústicos, sabe, ogrão, assim, burro, tipo umas feras, os monstros. E assim, não, é o crime organizado. A galera das trevas é o crime organizado, são seres extremamente inteligentes, desenvolvem tecnologias, são extremamente inteligentes. A gente se engana se achar que eles são ignorantes, que eles não são. Eles são muito bem organizados, eles são muito inteligentes. Então, são entidades que eles são extremamente inteligentes, mas não têm moral, não têm senso de humanidade. Então, é que nem o movimento nazista, né? Os caras eram extremamente inteligentes, fizeram muitas coisas, mas não tinham noção de humanidade, eram extremamente cruéis. Então, inteligência não tem nada a ver com humanidade. Você pode ter pessoas que são extremamente inteligentes, fazem coisas incríveis, mas não tem noção de humanidade, não tem amor no coração, não tem compaixão, mas são extremamente... Então isso é o crime organizado das trevas. Eles são extremamente inteligentes, são extremamente sagazes, mas não tem compaixão, não tem amor, então fazem as coisas erradas. Então o que acontece? O que esses espíritos têm muito conhecimento eles podem fazer? Eles podem muito bem pegar um outro espírito, ali um vassalo deles, e transformam aquele espírito no ovoide. Então você percebe o quanto essas entidades elas têm de poder e elas têm de conhecimento. Vai lá e transforma um espírito em ovoide. É claro que é tão simples, não é, mas eles têm esse conhecimento. Então, que nem eu falei, no próprio livro do Robson Pinheiro tinha momentos que ali estava uma entidade brigando com a outra e a entidade fez uma coisa que não cumpriu, que tinha que cumprir, e o cara foi lá e transformou o cara em ovoide. E aí, o que é feito com esses ovoides? Aí que está a grande questão importante. O que são feitos com esses ovoides? Eles vão perder a função, vão ficar largados, jogados em algum lugar, sem função nenhuma? Não. Esse aí que está o problema. Eles vão ser utilizados em processos obsessivos, que é onde entra os meus tratamentos. Agora eu vou entrar na minha parte, onde me compete, aqui, que é a parte dos processos aqui de atendimento. Então acontece. Então, quando esses espíritos são transformados ou quando eles perdem, vão por forma deles mesmos, ou quando eles são transformados em ovoides, eles têm uma função, e tem uma função importante dentro dessa hierarquia, dentro essa questão das trevas. Eles utilizam os ovoides para implantar ali nas camadas da aura ou do espírito da pessoa, é que eles ficam procurando lugar para encaixar, para tentar de alguma forma ficar mais invisível. Eles vão encaixar ali na aura, ou vão encaixar no perispírito, alguma camada do espírito. Eles vão tentar de alguma forma colocar de uma forma que não seja detectado.
Porque dos meus atendimentos, eu comecei a ver ovoides nas camadas do espírito. Aí eu falo, não tem nada. Mas aí eu comecei a estudar a aura das pessoas, aí comecei a ver que eles também, além deles colocar, eles ficam colocando lugares para tentar enganar, para não ser detectados. Aí eles fazem magias para esse ovoide ficar invisível, para ficar camuflado. Então, para quem trabalha com terapia e trabalha com essa questão de desobsessão, essa questão das trevas, é muito complexo. Porque eles sempre ficam tentando achar uma forma das coisas não serem vistas, não serem achadas, não serem detectadas, e ficam tentando fazer formas para que fique realmente invisível e que nós terapeutas, a gente não consiga encontrar. Então, que não fala, eles são extremamente inteligentes e são extremamente organizados. Então, acontece, tem lá um espírito que virou ovoide, que eles vão fazer, vão conectar ali na tua parte espiritual, qualquer parte do seu espírito, eles vão conectar. Qual é a função desse, esse ovoide, ele continua sendo um ser inteligente, ele tem inteligência ainda. Então o que acontece? Ele vai ser meio que aquela história do diabinho que fica no ombro. Que tem aquela brincadeira dos desenhos animados que com o anjinho do lado e o diabinho do outro falando um monte de coisa. Vai ser a função do ovoide. Ele vai ficar fazendo um processo obsessivo em você, dizendo coisas negativas pra você. Então vai ficar lá o dia inteiro na sua é como se ele fosse uma gravação. Ah, você não vale nada. Ah, você não tem competência. Aí começa os processos também ali no caso dos transtornos ali. Então, essa questão da psicanálise, enfim, dessas questões de processo de psicologia também, eu achei interessante também estudar isso, porque eles têm que separar as questões espirituais, mas assim, acho que grandes processos psicológicos são processos obsessivos. E essa questão do ovoide também é. Então, nessas questões de depressão, às vezes é um ovoide que está ali na cabeça da pessoa, você não merece nada, você não vale nada, você tem que tirar sua vida, vai lá, se mata, pega uma faca, enfim. Porque que nem esse segundo filme do Nosso Lar, que eu comentei, tanto fica um obsessor, tem aquela cena do obsessor falando com a menina, pra menina tomar veneno, que o pai abandonou, tanto pode ficar um obsessor ali, como pode ficar um ovoide. Mas se parar para pensar na parte prática, é muito mais prático deixar lá o ovoide, ele ficar lá, do que de repente o obsessor ficar o dia inteiro ali falando. A mesma coisa, então vai ficar o ovoide ali conectado no corpo da pessoa por dezenas até milhares de anos. O ovoide pode ficar ali. Tempo e espaço para ele, não vai nem fazer ideia de tempo e espaço, porque já vai perder completamente a noção de tempo e espaço. E vai ficar ali o tempo todo falando coisas, falando, e aí você vai se afundando, vai entrando em ansiedade, vai entrando em tristeza, vai entrando em depressão. O que acontece? A galera das trevas, eles são tão organizados que eles têm os nossos arquivos lá, eles sabem onde é o nosso ponto fraco. O ponto fraco da pessoa, a questão da família dela, então vamos colocar o ovoide ali só para tentar fazer intriga entre os familiares. Então, essa galera das trevas, eles conhecem a gente. Às vezes fica um cara ali o tempo todo só vendo o que a gente está fazendo, o que a gente tem de errado, o que eles podem fazer para nos prejudicar. E aí o que acontece? Eles vão utilizar isso para fazer os nossos processos obsessivos. E aí onde entra o terapeuta é localizar onde está esse ovoide e pedir para retirar. Quem trabalha muito com essa retirada dos ovoides, que eles vão ser encaminhados para os hospitais, as colônias dos hospitais, Mãe Maria e Buda Kuan-Yin, por isso que eu também trabalho com a mesa de Buda Kuan-Yin, né? E aí na hora eu vou identificar onde está esse ovoide, eu vou pedir para a equipe de Maria e Buda Kuan-Yin vir e retirar esse ovoide, porque também não é um processo fácil, vai lá e simplesmente tira, ele tem que ser desconectado, aí essa entidade vai ser desconectada, ele vai ser enviado para um hospital, para uma coluna espiritual, para que esse espírito ele recupere a forma dele, que na verdade é uma coisa muito complexa, para você fazer com que esse espírito volte à forma física dele novamente. Mas isso depende, fica aí para um outro vídeo, como é que o ovoide volta a ter a forma física normal dele. Então, se você quer saber, deixe os comentários, fala, Rodrigo, caramba, continue esse vídeo, o que acontece, como é que volta a ter a forma. Então, deixe seus comentários, se ficou aí com uma dúvida, deixa aí, pergunte, deixe seus comentários, que eu super feliz, vou fazer um vídeo comentando aí sobre isso. E, gente, se não é inscrito, inscreva-se, deixe seus comentários, suas dúvidas e gratidão, gratidão, gratidão.